noite. O Brasil tem mais de 160 mil pessoas submetidas à escravidão. Esse número foi revelado há poucos dias numa pesquisa da Fundação Walk Free, organização que investiga o tema mundialmente. Também, de acordo com a Fundação, o número de pessoas submetidas à escravidão no país cresceu em relação a 2014. A escravidão moderna é o tema de hoje do nosso programa. Participam Gabriela Rodrigues dos Santos, representante da Comissão Pastoral da Terra, Débora Tito, procuradora do Trabalho, e também Thalita Caribé, advogada. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu vou pedir para a gente começar definindo um pouco essa expressão escravidão moderna. O que caracteriza aí essa escravidão moderna? Antigamente o homem, quando a escravidão era permitida, porque a escravidão ela nunca foi justa, mas ela já foi legal. Quando a escravidão era legal, o ser humano era considerado propriedade de outrem. A partir do momento que passou a ser ilegal, e no Brasil foi em 1888, ninguém mais podia ser propriedade de outrem. Mas, infelizmente, ainda acontece de exploradores tirarem a condição de humanidade dessa pessoa e coisificá-la. Então, o que é o escravo moderno? É um cidadão que, apesar de ter seus direitos humanos reconhecidos na Constituição, ele é coisificado. Ele é tratado como uma propriedade, como um mero insumo numa coluna de débito e crédito financeira, digamos assim. Eu gosto muito de explicar para as pessoas que o trabalho escravo moderno, ele não é uma maldade do empregador, simplesmente. Então, não vamos ficar pensando naquele livro de história do negro sendo açoitado no pelourinho, não. O escravo moderno, ele é muito vítima de um sistema econômico. Ele, na verdade, ele tá embrincado numa situação em que todo mundo está querendo baratear a mão de obra e barateiam tanto a mão de obra a ponto daquele cidadão ficar coisificado. Existem situações em que o empregador está com raiva mesmo, a gente tem situações em que os empregados foram marcados com ferro de gado, existem. Mas o normal não é isso. O normal é que seja realmente pelo aspecto financeiro. Quando você fala, desculpa lhe interromper, mas quando você fala de trabalhadores que foram marcados a ferro como gado, isso ainda hoje ou você está falando de um passado? Eu estou falando de um caso que foi muito emblemático, o telespectador pode jogar no Google aí, que foi no Paraná, trabalhador marcado a ferro e fogo. O patrão estava com tanta raiva porque ele fugiu e denunciou, que ele pegou aquele ferro do gado e marcou o rosto do cidadão. Mas isso não é o normal, isso é o patológico, digamos assim. O normal hoje é uma indiferença. Você quer tanto lucrar à base daquele empregado, que você termina coisificando na ponta. Inclusive, Leonardo Sakamoto, que é um estudioso de trabalho escravo no Brasil, ele diz que, na verdade, o trabalho escravo hoje, ele é fruto de 3 doenças. Que, na verdade, o trabalho escravo não é uma doença, o trabalho escravo é uma febre. Quando a gente está com febre, a gente está doente de outra coisa. Então, o trabalho escravo, na verdade, é um sintoma, exatamente. O trabalho escravo é um sintoma da ganância, da pobreza e da impunidade. Onde tem ganância, vai ter alguém querendo ganhar até o fim. A impunidade é aquela sensação de que o empregador não vai ser realmente punido, nem criminalmente, nem financeiramente, que é o que a gente acredita nessa punição criminal. E ele também não vai ser, ele aproveita da existência de pessoas muito pobres que vão aceitar aquela situação. Então, o trabalho escravo moderno é você ser coisificado por um sistema financeiro extremamente opressor e que sempre vai ter um ganancioso ali para lhe oprimir, para lhe coisificar. Então, seria isso. É importante destacar, Estela, que hoje em dia a escravidão moderna não tem mais aquele estereótipo do negro acorrentado, né, e que somente a liberdade física estaria cerceada. Né? A escravidão moderna, ela atinge o status libertatis do cidadão, que compreende a liberdade no conjunto das manifestações, não só a liberdade física, mas, sobremodo, a liberdade psicológica. Né? O trabalhador livre, ele entra e sai do mercado de trabalho a hora que melhor lhe convier. Né? Ele estabelece uma relação laboral e ele é livre para romper com aquela relação laboral e ir em busca de um novo emprego, de uma nova oportunidade. Mas o trabalhador escravizado, não. Ele é tão aviltado na sua dignidade, ele é tão rebaixado que ele não rompe com a relação laboral porque ele se sente escravo. Né? Há um verdadeiro aniquilamento da personalidade do trabalhador e ele tem medo de se lançar em busca de uma nova oportunidade de emprego porque ele efetivamente ele não dispõe de meios
para romper com a relação laboral. Então, essa, digamos, seria a chave para se caracterizar uma escravidão moderna, porque nós temos diferenças e semelhanças. Né? A escravidão antiga, o custo de um escravo, ele era extremamente alto. A rentabilidade para o empregador, o senhor, né, do escravo, era pequena. A relação de trabalho, ela tinha um caráter de permanência. E as diferenças étnicas, elas eram relevantes. Né? A questão do escravo desde a Roma, do período clássico, né, da Grécia, o escravo negro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o custo de escravizar um trabalhador, ele é baixíssimo, o que gera altos lucros, né, para o empregador. Inclusive, o trabalho escravo, ele é o terceiro crime mais rentável, ele só perde para o comércio de drogas e de armas. A relação de trabalho, ela é de caráter provisório, ela não é permanente, né? Então, e o custo é altíssimo de se manter um escravo, e as diferenças étnicas são poucas relevantes. Mas as semelhanças da escravidão antiga para a escravidão moderna é justamente, como Débora falou, a especial vulnerabilidade do trabalhador, né? A condição de vida do empregado de extrema pobreza, de extrema miséria, que faz com que ele se submeta a essas condições aviltantes e degradantes, né? E não rompa com a relação laboral, e o domínio do empregador sobre o empregado. Como Débora falou, né? Ele dispõe do trabalhador como se fosse uma mercadoria, e como se dela pudesse dispor. Gabriela, a pesquisa fala em mais de 160 mil pessoas em situação de escravidão no Brasil. Sim. Pode haver aqui uma subnotificação, quer dizer, a gente pode ter uma quantidade de pessoas nessa situação muito maior do que a pesquisa revela? Certamente. Os casos de trabalho escravo, muitas vezes eles não são sequer noticiados. A Comissão Pastoral da Terra, ela acompanha esses casos de perto, né? Inclusive, a Comissão Pastoral da Terra ela é pioneira na divulgação, na denúncia de forma pública da existência do trabalho escravo, e iniciou em 71. Então, o Estado brasileiro, ele inclusive passou 20 anos negando a existência do trabalho escravo no Brasil. A gente conta a partir dessa denúncia. Então, foi incrível a forma como o Estado é incrível ainda hoje, a forma como o Estado tenta se eximir um pouco da existência do trabalho. Então, certamente há uma subnotificação. E esse número certamente não reflete a realidade. A realidade. Local. Sim. Quando você fala em 1971, que a pastoral começou a trabalhar, a combater o trabalho escravo nessa data, é o mesmo momento do surgimento da Pastoral da Terra, ou a Pastoral da Terra surgiu antes e depois resolveu encampar essa questão? Não, a Pastoral da Terra surgiu antes. Esse é o momento em que houve a primeira denúncia formal de trabalho escravo. E aí, a partir daí... Feita pela pastoral. Feita pela pastoral. E somente cerca de 20 anos depois, meados de 1995, o Estado brasileiro começou a, de fato, se empenhar para iniciar uma política de combate ao trabalho escravo, né? E isso a partir de uma pressão forte que a Comissão Pastoral da Terra fazia junto à ONU, junto à OEA, junto à OIT, para que esses organismos internacionais pudessem pressionar o Estado brasileiro para que ele formalmente reconhecesse a existência de trabalho escravo no Brasil e que, de fato, implementassem políticas e outras formas de combate e de prevenção. Inclusive, foi a Comissão Pastoral da Terra quem realmente obrigou o governo brasileiro a começar a implementar políticas públicas. Porque o Brasil hoje ele é considerado um bom aluno no mundo. Então, quando você vê 160 mil trabalhadores no Brasil, na China não aparece, na Bolívia não aparece. Então, às vezes, o surgimento do dado é sinal de que tem gente aqui também trabalhando em nome dessa pauta. E foi a Comissão Pastoral, em 1995, que denunciou um caso chamado caso Zé Pereira, que foi um adolescente de 17 anos que foi assassinado no Pará. Exatamente. Então, a Comissão Pastoral da Terra provocou o Tribunal de Haia
E por conta dessa denúncia da pastoral, viva os movimentos sociais, amém, os rebeldes da nossa vida, que por conta disso o governo, que Fernando Henrique Cardoso, reconheceu que o Brasil tem trabalho escravo. Exato. E instituiu o seguro-desemprego especial. Então, muitas vezes, em consultores da ONU, consultores de fora do Brasil aqui, ficam impressionados. Quer dizer que o governo brasileiro admite que tem trabalho escravo e dá um seguro-desemprego, que é uma verba pública. Lógico que a gente tem muito a caminhar, mas graças aos movimentos sociais, a gente conseguiu que o Brasil reconhecesse. Então, a Bolívia não tem, falta reconhecer. A China não tem, falta reconhecer. Então, o Brasil está nesse caminhar de reconhecer. Vou fazer uma proposta para vocês, já que a gente falou aqui do trabalho da Pastoral da Terra e de quão importante esse trabalho foi e tem sido no combate a esse tipo de crime. A gente tem um trechinho aqui de um documentário que foi uma produção da Comissão Pastoral da Terra, é o documentário Aprisionados por Promessas, a escravidão contemporânea no campo brasileiro. A gente vê um pedacinho do documentário e depois a gente continua essa conversa. Desde os meus 18 anos de idade, aqui na região do Pará, trabalho em fazenda, roçando juquira. Eu estava lá perto de um posto, quando chegou um cidadão para mim trabalhar na fazenda dele. Quando eu cheguei lá, não era roço, não era plantação de capim, ele me botou para trabalhar numa calvoeira, carregando uma história mais ou menos de 50, 60 quilos para jogar em cima do carro. Coisa absurda, coisa que é para maquinário, ele usa o ser humano, que você fica praticamente arrebentado. Aí eu passei 60 dias e aprontei 10 gaiolas. Meu dinheiro é R$1.000. Aí ele foi e me deu R$100. Aí eu falei para ele, moço, isso aí é serviço escravo. Ele falou para mim, disse, não, o que tu quer dizer com isso? Tu quer dizer que tu vai dar queixa? Direito de maranhense aqui é um tiro de uma espingarda calibre 36 que eu tenho lá no meu barraco. Aqui pode faltar feijão para o trabalhador, mas o cartucho para matar um aqui não falta. Grandes latifúndios do norte, do centro-oeste e do nordeste no Brasil. São empreendimentos que contam com tecnologia avançada e, em contrapartida, há uma precarização da relação de trabalho. Os trabalhadores são mantidos em locais sem a menor estrutura, abandonados à sua própria sorte no meio do mato. Aí nós fomos para a fazenda, chegamos na fazenda, quando eu desci do carro ele já falou que eu estava devendo R$70 para ele. Agora de que eu não sei, entendeu? Isso aí que eu quero saber. O barraco que tinha lá era um bem pequenininho. No lugar de caber 5, 6 pessoas, queria colocar 13, 14, 15, uma camada de rede por baixo e outras por cima. A água lá, do jeito que vem do rio, ele joga dentro de uma pipa velha enferrujada, aí chega lá, joga dentro de uma caixa interna que tem dentro do chão, cheio de sapo velho, troíra, tudo de quanto que não presta. E de lá mesmo, cheio de cabeça de prega, a cozinheira bota dentro de uma garrafa e daquele jeito nós temos que beber. Era dessa água que era feita, que tinha que banhar, cozinhar e beber. Empreendimento rural no Brasil não sobrevive sem financiamento público. E na medida em que o nome que vai para a lista suja, para o cadastro, ele deixa de receber financiamento por 2 anos, isso tem um impacto avassalador sobre a vida daquele fazendeiro. As mercadorias produzidas com mão de obra escrava são a pecuária, a soja, o algodão, a cana-de-açúcar, a madeira, o carvão vegetal para o aço. São produtos em que o Brasil produz em grande escala para exportação, pautado pela necessidade internacional nessas commodities, nessas matérias-primas. Os produtores, quando utilizam o trabalho escravo, eles estão atrás de lucro. É necessário arrancar o couro do trabalhador no meio do mato, porque dessa forma ele consegue competir internacionalmente. Bom, inacreditável, né? Agora, esse trecho do documentário que a gente viu, ele fala de uma situação de escravidão na zona rural, do Nordeste, do Norte do país. A pergunta que eu tenho para vocês agora é,
se essa mesma situação a gente vê em outras regiões do país e se é uma situação também percebida nas zonas urbanas e não só nas zonas rurais. Também é percebida nas zonas urbanas, inclusive atualmente pelos últimos informes divulgados, a incidência de trabalhadores submetidos à condição análoga a escravo tem sido encontrado muito mais nas zonas urbanas do que nas zonas rurais. E um dos estados onde mais se constata a escravidão contemporânea é em Minas Gerais, por incrível que pareça. E qual a explicação para isso? Por que Minas Gerais? Veja, não tem uma explicação, porque assim, o trabalho, a escravidão moderna, ela está em todas as regiões do país, né? Do sul no sudeste, ao norte, ao centro-oeste, talvez Minas Gerais pela extensão territorial do próprio estado. Né? Mas assim, não há um fator específico, até me surpreendeu o fato de ser Minas Gerais. Né? A gente tem até a impressão, né, Débora, de que via de regra seria o Maranhão, seria o Pará, seria Goiás, Centro-Oeste. Grosso, mas os fluxos migratórios mudaram. Da notificação. Da notificação. Talvez lá haja uma maior fiscalização. Vou interromper vocês para chamar um intervalo. Certo. A gente, na volta, retoma a conversa desse ponto. Não saia daí, o nosso intervalo é curto. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a escravidão moderna no Brasil. A gente volta já. Estamos de volta. A escravidão moderna no Brasil é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam a representante da Comissão Pastoral da Terra, Gabriela Rodrigues dos Santos, Débora Tito, procuradora do Trabalho, e também a advogada Thalita Caribé. Fechamos o bloco anterior discutindo por que Minas Gerais aparecia como um estado com maior número de notificações de trabalho escravo. Isso tem muito a ver com a atuação também das autoridades locais. Vou dar um exemplo. Em 2009, Pernambuco foi o campeão de resgates. Nossa, procuradora, quer dizer que Pernambuco tem tanto trabalho escravo assim? O trabalho escravo está mais próximo do que você imagina e pode estar em qualquer lugar. Então, tem muito a ver com a gente treinar o nosso olhar para o que é a escravidão moderna e as autoridades locais também. Em 2009, como a gente teve uma atuação forte no setor sucroalcooleiro, que eu fiscalizei ano passado e está muito melhor, é quando a gente tem a nossa real recompensa, então o dado sobe. Em Minas, além de ter grandes obras, Minas foi, em 2003, o palco da maior barbárie contra o nosso combate ao trabalho escravo. 4 agentes do Ministério do Trabalho e Emprego, 2 motoristas e 2 auditores fiscais do trabalho foram assassinados no que ficou conhecido como a chacina de Unai, que é uma cidade lá de Minas, em que uma família muito rica lá, os Mânica, encomendaram o assassinato desses fiscais da lei. Então, por conta disso, Minas vem correndo atrás e, veja, esse crime foi em 2003. Eles foram condenados em 2016. Então, é um Estado que está realmente aprendendo a olhar o trabalho escravo e com todo o aparato público, tanto do Ministério do Trabalho e Emprego, quanto do Ministério Público do Trabalho, e as pastorais todas muito voltadas com o olhar para esse problema. Provavelmente, em São Paulo também incrementou depois dos bolivianos. Então, os dados vão mudando muito de acordo, não é só com a gravidade, porque às vezes a gente acha que o dado é ruim. O dado é bom, o dado é sinal do que a gente está olhando. Se vocês visualizarem alguma pesquisa em nenhum estado do Brasil, com o grau de pobreza que a gente tem, na crise que a gente está, não teve resgate, é porque as pessoas não olharam para o problema, não é porque está bom. Quando você fala resgate, é resgate do trabalhador em situação de escravidão. Vou explicar o que é o resgate. O trabalho escravo ele é o máximo vilipêndio à dignidade humana da pessoa trabalhadora. Então, se eu chego numa obra ou numa fazenda e eu encontro falta de equipamento de proteção, falta de uma bota, ok. Mas se eu encontro falta de água, falta de salário, as pessoas como naquele VT, trabalhando praticamente por comida, isso é trabalho escravo. Quando esse trabalho é escravo, eu não tenho como dar decência para esse trabalho. Quando é só uma irregularidade qualquer, eu posso chegar para a empresa, regularize. Ajeita o que eu estou vendo aqui. Quando é trabalho escravo, não. O emprego está tão indigno, o emprego é de tal grau indecente que eu tenho que resgatar esse cidadão. Eu tenho que acabar com aquilo. Então, ele é resgatado e é concedido para ele o seguro-desemprego e as verbas rescisórias. Essa empresa pode, no futuro, voltar a empregar? Pode. Depois que ele sair de um cadastro, depois que ele comprovar com novas fiscalizações que ele não tem mais aquela situação. Porque, veja, eu não estou falando de qualquer coisa. Às vezes a população chega...
eu estou trabalhando em muitas horas extras, é trabalho escravo. Não. Não vamos banalizar o conceito de trabalho escravo. Foi muito bom, senão Débora. A gente vai arrefecer, vai piorar uma situação grave. Não é qualquer coisa que é trabalho escravo. Para ser trabalho escravo tem que ser uma coisa realmente grave. Tanto porque é crime, tanto pelo fato da gente ter que resgatar essa pessoa. Então, gente, não é qualquer coisa que é trabalho escravo. A gente não pode ver trabalho escravo e dizer que não é, mas também não pode dizer que qualquer coisa é, né? Resumidamente, é um trabalho que atenta contra a dignidade humana. Isso. Sim. Foi importante, Débora, tocar nesse assunto, Estela, porque o Ministério Público do Trabalho e a Força Tarefa, o DETRAE, que é uma ação conjunta no combate ao trabalho escravo aqui no Brasil, eles vêm mostrando bom senso nessas fiscalizações. Muitas vezes a Força Tarefa e Débora, à frente do Ministério, né, do Trabalho, constata irregularidades trabalhistas, constata até um cenário precário, não é, Débora, de condições laborais, mas entende que aquilo não é trabalho escravo. E aí não resgata o trabalhador. Arbitra uma série de autos e infrações trabalhistas, que é o correto, né? Quer dizer, a empresa está sendo sancionada, a empresa vai ter que pagar multas pesadas, mas aquilo não é trabalho escravo, não há o resgate do trabalhador. Mas o que tem acontecido? Muitas vezes eles arbitram o auto de infração, não resgatam, não constatam a existência de trabalho escravo, mas o Ministério Público Federal tem uma interpretação diferente, muito em virtude da abrangência do tipo penal, e vem denunciando nesses casos em que a autoridade competente, que é o Ministério Público do Trabalho, é o auditor do trabalho, para constatar a existência de trabalho escravo e resgatar o trabalhador, mesmo eles não constatando, o Ministério Público vem denunciando por crime de trabalho escravo. Então, até me surpreende esse dado que foi falado no início, né, do programa, de 168 mil trabalhadores, mais de 160 mil trabalhadores submetidos à escravidão moderna aqui no Brasil. O que é que vem acontecendo? De 20 anos para cá, nós tivemos 50 mil trabalhadores resgatados da condição de trabalho análogo a escravo. Desses 50 mil trabalhadores, 40 mil foram resgatados nos últimos 10 anos. Ou seja, 80% dos resgates dos trabalhadores nos últimos 20 anos foi efetivado nos últimos 10 anos, justamente quando nós tivemos a mudança da legislação. Quando o tipo penal passou a contemplar as condições degradantes e exaustivas, deixando o tipo penal abrangente na caracterização do que é um trabalho escravo. E, a partir daí, a gente vem vendo a ocorrência de deturpações mesmo quanto a esse crime de escravidão moderna. Gabriela, eu queria que você dissesse para a gente como é que a Pastoral da Terra atua exatamente nessa questão. Normalmente, a Comissão Pastoral da Terra recebe denúncias, né? Nós trabalhamos com os povos do campo, e aí recebemos denúncias e normalmente o que acontece essa denúncia chega por várias vias telefônicas, por exemplo. Nós vamos até o local, averiguamos no local, e aí existe todo um suporte que é dado a essas pessoas que estavam nessa situação degradante. A gente faz a denúncia ao Ministério Público e pressiona o Ministério Público para que ele vá lá fazer a fiscalização efetivamente, porque ainda tem esse problema enorme, que é o Ministério Público não tem pernas para acompanhar todas as denúncias que nós fizemos e que nós fazemos comumente. Então, nós fazemos a denúncia e amparamos essas pessoas. Ou seja... Que tipo de amparo? Nós buscamos prestar bastante atenção à situação dessas pessoas. Por exemplo, eles se enquadram em alguma política pública de acesso à escola, de acesso a alguma renda complementar, de que forma essas pessoas podem sair dessa situação degradante. Normalmente é essa linha de pensamento que a gente tem. E aí, paralelamente a isso, nós pressionamos o Estado, na forma, normalmente, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho como um todo, para que haja a fiscalização e para que essa fiscalização leve efetivamente a uma posterior condenação, que já não cabe ao MPT, mas para que os elementos, né, fáticos ali sejam todos coletados na fiscalização, para que uma denúncia e a abertura de um processo ele seja feito com provas mais robustas, né? E ainda assim, infelizmente, o que nós temos visto na prática é uma dificuldade,
Porque, te dando um exemplo, quando nós fazemos denúncias ao Ministério Público, ao Ministério do Trabalho, enfim, de forma genérica, é comum que eles retornem, às vezes meses depois, com um ofício questionando informações sobre o empregador que vem cometendo esse crime. Então, por exemplo, qual é o CNPJ desse empregador? Nem sempre é uma coisa fácil de se conseguir. Então, tudo isso burocratiza. Às vezes, o empregador ele percebe a situação e desvia e modifica a situação lá na ponta. Então, dificulta a fiscalização. Toda essa morosidade do Ministério do Trabalho, ele tem dificultado muito. E aí, perpassa... Além disso, muitas vezes a fiscalização ela é bem feita, ela tem provas cabais, é feito o resgate dos trabalhadores e ainda assim, mais à frente, há um entendimento muito conservador, que a gente percebe muito no judiciário, de que por ser esse tipo aberto, né, Thalita, eles acham que essa banalização ela está acontecendo a todo momento. Então, a gente tem casos, por exemplo, a gente acompanha um caso muito emblemático, que é o caso de um engenho chamado Contrasude, que fica, inclusive, aqui na região metropolitana do Recife, Moreno. E nesse caso, houve uma fiscalização, houve a denúncia, a gente fez a denúncia, a fiscalização foi lá, constatou mais de 10 infrações à legislação trabalhista. Eles lavraram mais de 62 autos de infração e mais de 40 trabalhadores foram resgatados. Então, a partir de todo esse elemento fático, né, que foi muito bem construído a partir dessa fiscalização, o Ministério Público entrou com uma ação contra os proprietários do imóvel e, em primeiro grau, conseguimos a condenação, né? Eles foram condenados por trabalho escravo. Mas quando recorreram, em segundo grau, né, em segunda instância, eles conseguiram reverter essa decisão, infelizmente. E o entendimento, o mais absurdo é que o entendimento do desembargador, relator, era de que, sim, as provas fáticas são muito claras, é perceptível a situação degradante. Ele não usa o termo degradante, ele usa absurda, eu acho. Diz que é reprovável aquela situação em que os trabalhadores se encontram, mas que não configura trabalho escravo. Porque, ainda completa, é uma condição normal dos trabalhadores do campo no Nordeste se submeterem àquelas mais de 10 infrações. O que é um absurdo. É o argumento que mais me irrita. É um absurdo. É dizer que é cultural. É dizer que o nordestino sofre culturalmente, que o cearense é cabeça chata porque não é cultura. Nós somos tão expostos a políticas públicas tão indecentes desde a década de 60 que o cearense tem cabeça chata porque ele tem hidrocefalia, não é porque a gente é mais feio, não. Então, assim, a Constituição ela não diz que a pessoa tem direito a ser pobre ou rica. A Constituição diz que você tem direito a lazer, a cultura, a moradia. Então, não é porque é nordestino que você está acostumado com degradância, porque a gente é mais sofrido, a gente está acostumado com degradância. Não, o salário mínimo é o mesmo no país todo. Então, é o tipo de argumento que mais me irrita. E não é porque é o povo do campo que está acostumado com esse tipo de... Vamos assistir mais um trechinho do documentário que foi produzido pela Pastoral da Terra e a gente retoma a discussão. Por favor. Nós temos um ponto de grande impasse, que é a aprovação de uma emenda constitucional que estabelece o confisco, né, das terras onde for constatado o trabalho escravo. Nós temos uma resistência da bancada ruralista. Na verdade, eles estão tornando mais evidente, mais relevante o direito à propriedade do que o direito da dignidade da pessoa humana. Lidar com o trabalho escravo significa lidar com uma cultura patronal de 500 anos no Brasil. Até hoje eles lidam com o trabalhador como algo descartável, como um objeto, um mero insumo no processo produtivo e não como sujeitos de direito. Meu sonho é de arrumar um pedaço de terra. Meu objetivo não é ficar trabalhando de fazenda, porque já estou com 34 anos e minha sociedade vai se esgotando, né? Meu maior sonho era que o Júlio arrumasse um emprego mesmo por aqui, um serviço. Porque para ele não sair mais. Meu sonho é de eu não sair de casa, viver em casa,
livre com minha família, igual vivo. Com os filhos. A gente sente muito de sair de casa e deixar a família, deixar a família a gente sofrendo. E a gente só é obrigado. Não sabe por que quer sair. É ruim a gente sair de casa. Peço atenção da pobreza que precisa trabalhar. Quando alguém lhe oferecer vantagens para melhorar, tenha cuidado de sempre, é para lhe escravizar. Você precisa qualificar ou requalificar a mão de obra. É preciso ter projetos de geração de emprego e renda. Precisa de tão pouco, apenas de um pedaço de terra para poder tirar o pão. Se junta a preocupação do marido com a preocupação dos irmãos e futuramente são os filhos da gente. Tem muito brasileiro, trabalhador rural hoje, que eles têm medo de denunciar. A pessoa tem que ter coragem, porque senão não vai acabar isso, né? Paraíba, Pernambuco, Ceará, Bahia e Minas Gerais também. É urgente estrutura para que as denúncias que são feitas sejam totalmente apuradas. Que seja confiscada a propriedade do fazendeiro flagrado em trabalho escravo. Eu espero que eles façam a justiça, né? Que eles façam a justiça certa que é para fazer. Ceará, Bahia e Minas Gerais também vão muitos para lá. Se alguém lhe convidar para desflorestamento... Vou trazer duas questões aqui para vocês a partir do trecho desse documentário. Eu não sei se vai dar tempo das duas questões serem respondidas. A gente tem 2 minutos, eu acho que só dá para responder uma. Vamos começar pelo confisco. O confisco da terra onde é encontrado o trabalho escravo, que isso apareceu aí no documentário. É lei? Sim, já está na Constituição através da proposta de emenda constitucional número 81, né, que acresceu ao artigo da Constituição que antes havia expropriação só quando houvesse o cultivo de substâncias psicotrópicas e agora também quando for constatado o trabalho escravo na forma da lei. Já aplicada alguma vez? Não, ainda não aplicada. Mas um intervalo curto, a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O programa de hoje discute uma grave e triste realidade brasileira, o trabalho escravo. São mais de 160 mil pessoas submetidas à escravidão em nosso país. Participam Gabriela Rodrigues dos Santos, representante da Comissão Pastoral da Terra, também Débora Tito, procuradora do Trabalho, e a advogada Thalita Caribé. Thalita, no bloco anterior você questionou, assim, foi um questionamento que passou, a gente não se deteve nele, mas você questionou os números dessa pesquisa, como se esses números refletissem um conceito de trabalho escravo, digamos, mais elástico. E você aí, no caso, teria uma visão de menor alargamento. Perfeito. Eu queria que você colocasse sua opinião a esse respeito e aí já trago uma outra questão para vocês, a partir do que Thalita colocar, que são os projetos de lei em tramitação que propõem uma revisão do conceito de trabalho escravo no Brasil. Um desses projetos é do senador Romero Jucá. Por favor, Thalita. Perfeito. Estela, quando esse crime foi previsto no nosso Código Penal em 1940, a redação era submeter alguém à condição análoga de escravo. Não se tinha dúvidas com a inserção desse tipo penal do cenário do que é a escravidão moderna, como o filme
né, exibido aqui no programa, bem relatou. Os trabalhadores são arregimentados, né, dos locais onde vivem, são levados para locais distantes. Muitas vezes eles não sabem nem onde eles estão geolocalizados, né? Seus salários são retidos, eles já começam a trabalhar com os descontos no salário pelo transporte, eles não têm direito embora não esteja a vigilância ostensiva e eles não sejam impedidos de deixar a propriedade, mas eles sofrem ameaças, né? Eles sofrem coação, eles têm os seus pertences retidos. Então, realmente, efetivamente, o trabalhador está numa situação que ele não dispõe de meios para romper com a relação. Não há dúvidas de que esse cenário caracteriza uma escravidão moderna. E a jurisprudência, os tribunais já vinham firmando um costume em torno do que era considerado a escravidão moderna. Não só protegendo a liberdade física, mas, como eu falei no início, a liberdade psíquica do trabalhador. A partir de 2003, houve uma mudança na redação do Código Penal. E passou-se a se considerar o trabalho escravo a submissão a uma condição análoga à escravidão, quer por trabalhos forçados, quer por submissão a condições degradantes de trabalho ou jornada exaustiva, quer por a servidão por dívidas e por qualquer meio que impeça a sua locomoção. O grande problema está nesses conceitos abertos, condição degradante e jornada exaustiva. Porque nós podemos ter tantas condições degradantes quanto a subjetividade de cada julgador, né? Como eu falei, existem cenários, e que eu acho que aqui a gente não discorda, do que é o trabalho escravo moderno. Mas nós temos autuações, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, em que um consórcio de empresas do ramo da construção civil foi autuado por crime de trabalho escravo, porque no período de um mês submeteu os trabalhadores a uma jornada de trabalho de 12 horas por dia. É verdade, excedeu o limite legal. Só que esses trabalhadores, que eram engenheiros, eram mestres de obras, eles estavam laborando, primeiramente eles recebiam algo em torno de R$4.000 de salário. Recebiam assistência odontológica, recebiam seguro de vida, recebiam participação nos lucros da empresa, eles iam e voltavam diariamente no ônibus com ar-condicionado, e esse período da jornada de quase 12 horas de trabalho foi verificado por um período de um mês. Mas eles foram autuados por crime de trabalho escravo. E aí eu pergunto, vocês consideram isso uma escravidão moderna? Mas eles foram autuados. O Ministério Público entendeu que isso era escravidão. E a partir na modalidade de condições degradantes. A partir de que princípios o Ministério Público entendeu como trabalho escravo? Eu sou totalmente defensora dos 4 tipos que existem hoje. Exatamente. Das condições degradantes de trabalho, das jornadas exaustivas, da servidão por dívida e do cesseio físico. Inclusive, eu até trago que no Brasil vários relatos de quando a escravidão ainda era oficial, vários quilombos foram formados, porque, na verdade, vários lugares não tinham vigilância ostensiva. O escravo brasileiro, quando ele era escravo legal, ele podia ir e vir. Tanto que tem vários lugares em que a formação dos quilombos foram totalmente livres. O que existia realmente é uma força superior de exploração em que o cidadão não conseguia sair daquela situação. Então, o trabalho escravo, até quando ele era legal, muitas vezes não tinha o cesseio físico. Então, eu já sou totalmente contra dizer que o trabalho escravo ele depende de um cesseio físico. Não depende. Uma grave afronta à dignidade humana pode caracterizar, sim, condições degradantes de trabalho. E onde é que eu tenho essa certeza? Quando a gente vai para esse tipo de fiscalização, não, jornada exaustiva não é hora de trabalho. Você pode trabalhar 12, 14 horas e não ser exaustivo. E 5 horas de trabalho naqueles fornos de carvoarias pode ser exaustivo. Então, a primeira coisa que a gente já tem que tirar do conceito trabalho escravo contemporâneo por jornadas exaustivas, jornada exaustiva não é hora extra. Para a gente analisar a jornada exaustiva, a gente tem que ir em cada caso concreto. Concordo Condições degradantes de trabalho. Também temos que ir em cada caso concreto. Mesmo que o trabalhador seja bem remunerado e ele ganhe R$4.000, pode ser que ele esteja em situação de servidão por dívida, de salário complexo, então também não é a remuneração. Então, o que é que eu digo disso tudo? Eu defendo muito o conceito e eu defendo que esses casos práticos sejam analisados um por um, porque
capacidade criativa das mentes exploratórias é gigantesca. Ano retrasado, quando Cátia Abreu disse no Congresso que o que é degradante no Sudeste não é degradante no Nordeste, e provocou toda essa discussão, que eu, como nordestina, digo, não é porque eu sou nordestina que eu aguento mais feia, não. Eu digo nesses termos. Quando ela disse isso e gerou uma comoção muito grande na rede, foram convidados 3 deputados federais, e ela tinha dito na Veja, eu desafio um auditor fiscal e um procurador do trabalho a gerir o agronegócio. Aí a gente respondeu, a Veja logicamente não publicou, que era, pois a gente desafia a deputada a ser um trabalhador nos rincões do país. E aí 3 deputados foram ver as condições degradantes de trabalho e disseram, realmente, eu não sabia que era assim. Aquilo que a gente dizia, eu não sabia que existem em pleno século XXI pessoas vivendo assim. Agora, pode haver casos de abusos? Sim. Pode haver casos de banalização? Sim. E se eu tiver com esses autos na mão, assim como eu já tive em várias fiscalizações, eu disse, isso aqui não é trabalho escravo, isso aqui não dá resgate. Mas a gente tem que analisar o todo. Friamente, já me mandaram no inquérito, numa comissão parlamentar de inquérito, um caso no Sul, em que eles disseram que não era trabalho escravo. Quando eu comecei a olhar as fotos, eu vi que os trabalhadores estavam de bermuda, sem camiseta e andando assim. Aí eu comecei a olhar aquilo e disse, peraí, eles estão num frio de 2 graus aí, quantas pessoas tem? Aí fui começar a desmistificar, ou seja, o que pode não parecer degradante naquele momento, você tem que olhar o que está por trás. E o que mais me choca dessas situações, como a do documentário, é que o empresário ele tem dinheiro. Eu não estou tratando aqui de uma vicissitude de uma pessoa pobre que está morando na favela. Eu estou tratando de uma empresa que muitas vezes os empresários vão de jatinho. O último resgate que eu fiz agora em Curitiba, no Paraná, em Guaraniaçu, no Paraná, eram 20 trabalhadores e o empregador pagou R$400 mil de fiança, 100 mil de verba. Era mais barato construir um banheiro para essas pessoas? Então, muitas vezes, há uma indiferença generalizada para esse modo de produção. Então, eu acho que o Brasil é reconhecido internacionalmente com essa alteração legislativa. Fico querendo ver esses casos em que há abusos, porque, infelizmente, para mim, um abuso desse é a exceção que confirma a regra de que era necessária a mudança da legislação. E a OIT nos reconhece como um grande aluno nessa legislação. Deixa eu trazer uma outra questão para vocês. Eu não queria terminar o programa sem trazer essa questão. Eu vou começar por você, Gabriela. É a questão da terceirização. A minha pergunta é, até que ponto a gente pode considerar que a terceirização precariza o trabalho e até que ponto a precarização do trabalho leva o trabalhador ou pode facilitar o trabalhador ser levado a uma condição análoga à escravidão? Eu acredito, Estela, que a terceirização, nos moldes em que ela é empregada no Brasil hoje, sim, ela contribui muito para a existência do trabalho escravo. Eu acredito que Débora tenha muito mais dados, mas nos lugares onde há terceirização, há uma grande ocorrência de trabalho escravo. Então, eu acredito que, na verdade, é a forma como se concebe e como se efetiva a terceirização aqui, que possibilita essa existência de trabalho escravo. Eu tenho 2 minutos para terminar o programa. Eu vou te dar 1 minuto para você falar sobre essa questão da precarização do trabalho e o desdobramento em trabalho escravo. E o último minuto para você responder a pergunta de Antônio Lins de Afogados, um telespectador do Opinião Pernambuco. Ele pergunta, condição degradante de trabalho não é um conceito muito impreciso? O trabalhador não pode esperar por imprecisões. 1 minuto para você, 1 minuto para você e a gente termina. A precarização e a terceirização do trabalho escravo é a espinha dorsal do que nos dá mais trabalho, que é o tal do intermediador de mão de obra, que é o gato. Praticamente 90% das constatações de trabalho escravo, a gente tem esse amigo da onça, que é esse cidadão que é um híbrido entre empregado e empregador e que, graças a ele, a gente tem esse alto grau de precarização de número de trabalho escravo. Então, eu considero, hoje em dia eu estou tão radical que eu sou contra até a terceirização lícita, mas isso aí pode ser pauta de outro programa. Então, realmente, no trabalho escravo moderno, essa figura do intermediador, que é essa figura da terceirização, ao meu ver, completamente ilícita, ela é a coluna dorsal que nos dá mais trabalho, que é a figura do gato. Imprecisão no conceito Eu concordo com o telespectador. A condição degradante é um conceito extremamente subjetivo e amplo, que depende da visão de mundo do julgador, depende do conceito dele do que é ou não degradante. E o grande problema, Estela, é que o julgador ele vem considerando as condições degradantes
um cenário de condições degradantes, sem considerar que o que o legislador visa coibir no tipo penal é a condição degradante assemelhada à escravidão. Então, não é qualquer condição degradante, né? Não é um cenário de violação de direitos trabalhistas, por exemplo, que configura uma degradância análoga à escravidão. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. O tempo da gente acabou, infelizmente. A gente pode retomar esse assunto numa próxima oportunidade. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. Muito obrigada pelas perguntas. Infelizmente, não pude fazer todas. E o Opinião Pernambuco volta amanhã.